Shalom, shalom! Vamos ter um tempo com Deus? Vamos falar sobre o terceiro templo. Mas antes mesmo de falar sobre esse assunto tão importante, eu quero te convidar a deixar o like e compartilhar também este tema com muitas pessoas. Falar do terceiro templo é o que todo mundo está querendo ouvir, porque veio nos últimos dias o assunto da novilha vermelha. A novilha vermelha é quando você leu, com certeza você entendeu que elas são necessárias para o funcionamento do terceiro templo. Então muitas perguntas vieram. Então para que é necessário o terceiro templo e sacrifício se Cristo já fez tudo por nós? Outro questionamento também. Por que então será que o terceiro templo vai ser reconstruído de fato? Tem alguma coisa pronta? Vamos responder essas perguntas neste vídeo. Mas eu quero agora falar para você do plano perfeito de Deus. Quando Deus andava com Adão e Eva ali no Éden, este era o plano perfeito. Deus com o homem aqui na terra. Mas entrou o pecado e houve uma separação. No entanto, quando Moisés respondeu ao chamado de Deus, Deus mostrou para Moisés, ali no Monte Sinai, qual era o seu plano perfeito. Continuava o mesmo, andar com o homem aqui na terra. E ele mostrou a cópia para que Moisés construísse a cópia do tabernáculo do céu aqui na terra. E durante todo o tempo no deserto, o tabernáculo tão lindo, uma construção tão linda para o deserto, ele acompanhou a caminhada do povo o tempo todo. É claro que quando eles entraram na Terra Prometida, ainda esse tabernáculo, por um tempo, ele foi usado, mas depois, Deus, com muito tempo depois, Deus permitiu que Salomão construísse o primeiro templo. O primeiro templo com tanta glória, mostrou um pouco da glória dos céus. É claro que nada comparado com a glória dos céus, mas todos que olhavam para aquele primeiro templo só entendiam uma coisa: Deus é a glória. E esse primeiro templo tão luxuoso, tão magnífico, ele não permaneceu por tanto tempo assim, porque Nabucodonosor o destruiu. O primeiro templo, que foi construído no monte do templo, no Monte Moriá, foi destruído por Nabucodonosor. E por 70 anos, o povo de Israel ficou sem o templo. E depois, Deus permitiu que fosse reconstruído com Zorobabel, com Esdras. Neemias fez o muro. Esdras lançou a pedra fundamental. E houve a consagração do segundo templo. O segundo templo não era tão luxuoso quanto o primeiro, mas Deus disse e mostrou para o povo que chorava diante do fato de não ser tão suntuoso. O povo que conheceu o primeiro templo, ele disse: a glória da primeira casa, ela não vai ser nada comparada com a glória da segunda casa. A glória da segunda casa é bem maior. E Deus mostrou que a glória não era uma edificação, era só para mostrar um pouco do muito que viveremos quando estivermos na eternidade. Quando o segundo templo, que foi melhorado por Herodes, o Grande, ele foi destruído também no ano 70 depois de Cristo, nunca mais. O povo judeu, desde o ano 70 depois de Cristo, nunca mais um templo foi construído. Mas esse é o desejo, arde esse desejo no coração de cada judeu. E este desejo que não morre no coração deles é bíblico. Porque Jesus disse que o terceiro templo seria reconstruído. Como? Porque está escrito em Mateus capítulo 24. Esse templo, os detalhes de como esse templo vai ser construído, nós temos no livro de Ezequiel. Ezequiel, ele mostra uma arquitetura, detalhes do templo que não tinha no primeiro nem no segundo. É um templo diferente. Muitas pessoas dizem que nós somos o tabernáculo, o templo de Deus, então não é necessário o terceiro templo. Tem razão, não é necessário o terceiro templo. No entanto, o terceiro templo está no calendário de Deus, porque o terceiro templo não é para a igreja, o terceiro templo não é para cristão, o terceiro templo não é
para judeus messiânicos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. O terceiro templo é para o judeu que não crê no Senhor Jesus, por isso que ele vai voltar a sacrificar. É para este judeu que vai ser enganado pelo anticristo. Por isso, é necessário que isso aconteça para que eles se decepcionem com o anticristo. Deus vai permitir que eles tenham esse gostinho de construir, a despeito de não ser mais necessário. Vai ser um templo muito grande. Os detalhes, como eu disse, estão no livro de Ezequiel. Você encontra ali, são muitos capítulos mostrando cada detalhe do templo. Jesus, em Mateus 24, confirma o que Daniel disse. E eu quero falar um pouquinho sobre a preparação para o terceiro templo, mas antes eu vou ler Mateus capítulo 24, no versículo 15, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Essa palavra de Jesus não é para o ano 70 depois de Cristo, porque no ano 70 depois de Cristo o templo foi destruído, mas nenhum imperador romano sentou no templo ou profanou o templo, destruiu o templo, mas não profanou e nem reinou de lá de dentro e nem sacrificou porcos, como está escrito aqui que haverá profanação do santo lugar. E isso ainda não aconteceu. E Jesus está falando que isso, ele confirma o que Daniel capítulo 9, versículo 24, anuncia, que o anticristo estará ali no terceiro templo, ele vai vai fazer paz, e eu vou explicar melhor para você. Porque neste mundo, neste momento, nesse conflito que está Israel e o mundo árabe, o mundo clama por uma paz que nenhum país conseguiu negociar, mas um homem muito habilidoso e ardiloso, ele vai conseguir unificar, ele vai trazer paz, um acordo de paz, como já foi, aconteceu já, mas é um acordo parcial, foi só entre Israel e a Jordânia, Israel e Egito, mas vai ser entre Israel e todos os povos, Israel e Irã, Israel e Iraque, Israel e todos os povos árabes. Vai ser um acordo em que nós não sabemos como isso vai acontecer, mas vai acontecer, em que os árabes vão concordar em nome da paz que os judeus, que assim como os árabes vão ceder em algumas coisas, os judeus também vão ceder em outras, e eles vão permitir que os judeus construam no Monte do Templo. O Monte do Templo é enorme e dá muito bem as medidas do templo de Ezequiel, que Ezequiel descreve. Essas medidas já foi feita de forma aérea e cabe exatamente do lado do Domo da Rocha. Não vai ser necessário que o Domo da Rocha, nem que El Aqsa seja destruído. Dá para ter paz e para ser construída essas duas edificações, o Domo da Rocha e o terceiro templo ao lado. Em 1987, um grupo ele foi formado, e este grupo, o Instituto do Templo, e a partir de 1987, eles começaram a trabalhar em função do terceiro templo. Então, eles têm um grupo que é a família Harari, e eu os conheço, que estão trabalhando há muitos anos na confecção de todos os instrumentos musicais, inclusive são muitas harpas que são necessárias, são 4.000 harpas, já está tudo concluído, todos os instrumentos musicais já estão prontos, todos os utensílios para o terceiro templo estão prontos. A sede do Instituto do Templo fica ali na Cidade Velha, mas também tem, perto do Jordão, um kibutz de treinamento para levitas, de como se comportar, o que fazer no terceiro templo. Também hoje, e isso é muito recente, as novilhas vermelhas que estavam no Texas foram levadas para Israel, e essas novilhas vermelhas ainda em análise para ver se elas não vão ter nenhuma mancha, nenhum fiozinho branco, mas elas já estão lá em Siló,
elas estão ali aguardando a aprovação e dizendo que elas são perfeitas para o funcionamento do terceiro templo. É necessário a novilha vermelha. A menorá, que está em exposição e você pode ver, ela tem o valor de 2 milhões de dólares. Todas as peças estão prontas, todas as roupas estão prontas, os instrumentos musicais estão prontos. Para a edificação, o que o Instituto do Templo diz é que quando acontecer a permissão de construir o terceiro templo, em pouco tempo ele será construído. Tudo isso nos mostra, já que está tudo pronto, isso nos mostra que a única pessoa que tem o controle de tudo e que sabe a hora certa de acontecer isso, nós sabemos que é Deus. E ele disse, o cenário está pronto. O que Deus diz para nós é que o cenário está pronto. A qualquer momento pode acontecer, mas antes é necessário que o acordo de paz seja feito, que o anticristo seja aceito por árabes e por judeus, e assim vai acontecer a construção do terceiro templo. Tenha certeza, o terceiro templo é uma edificação física, porque assim disse Jesus, assim está escrito em Daniel, assim está escrito em Ezequiel, e é isto que acontecerá. O anticristo profanará quando se cumprir 3 anos e meio, o acordo de 7 anos, 3 anos e meio, ele quebra o acordo e ele mostra que ele estava enganando os judeus. E é com essa decepção e essa frustração que eles vão fazer o que Jesus manda, fugir para a Judéia e entender que eles foram enganados. Neste momento, eles estão prontos para entender que Jesus é o Rei, o Senhor, o Messias e o Salvador. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com muitas pessoas para que eles entendam que o terceiro templo é uma realidade e vai ser construído.